Obrigado, Rodolfo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu pediria para você, obrigado pela recepção calorosa. Eu pediria só para mim colocar também umzinho para saber se estou sendo bem ouvido. Agradeço esse convite do Tiago Azevedo, que está fazendo um brilhante papel com essa iniciativa empreendedora dele, com a Central Marketing Multinível. E peço, inclusive, para vocês que saúdem o Tiago pela essa brilhante iniciativa, estendendo para ele essas saudações. Muito obrigado. Se tiver a oportunidade de convidar algum familiar, que se puder colocar um número 1, confirmando a presença de familiares, eu agradeceria, por gentileza. Ok, muito obrigado. Saúdo os familiares também. Sejam muito bem-vindos. Eu vou, conforme foi apresentado pelo Rodolfo, eu vou tentar conduzi-los a uma viagem, a uma abordagem um tanto diferente do que a gente usualmente vê em relação ao marketing multinível. E, obviamente, que em se tratando de uma abordagem um pouco diferente do que a gente vê na grande maioria das vezes, eu vou ter que tentar ser bastante competente para botar muita lógica numa coisa que é extremamente sentimental. Então, a gente vai mexer com diversas variáveis e eu vou procurar fazer isso da melhor maneira possível, que estiver no meu alcance, e vamos ver se eu consigo dar subsídios bastante lógicos para uma coisa que é extremamente sensível, que é o coração. Tá? Então, a nossa palestra, escolha do nome Liberte-se, eu acho que ela representa muito bem esse anseio, né, que nós temos em relação à vontade de liberdade, e a gente procura passar isso, né, como sendo um dos possíveis produtos que a gente possa oferecer por esse tipo de atividade que a gente exerce. Então, eu acho que ele é bem significativo. Mas nesse contexto, para essa palestra, o Liberte, ele traz uma conotação em relação ao... A gente normalmente costuma ter opiniões preconcebidas, né? E a ideia desse Liberte é que a gente, de alguma maneira, possa se libertar também de alguns preconceitos. Tá? Então, eu vou definir, basicamente, o que a gente tem. Vocês devem ter achado meio estranho o fato de eu estar vestido lá de cozinheiro, mas é que eu adoro cozinhar. Então, a brincadeira foi de que realmente eu vou tentar passar uma receita, que é a minha receita. Eu acredito muito nela. E vamos ver como é que a gente vai. Bom? Muito bem. A gente vai cobrir, basicamente, o que é o Liberte-se com Brilho-Coração, por quê, onde a gente usa isso, quando e como. Vou definir o que é o pensamento brilho, algumas técnicas e a questão se isso realmente funciona. E no final a gente abre espaço para perguntas e respostas. Okay? Para que a gente possa falar de alguma coisa que num primeiro momento possa não ser tão claro, eu trouxe uma imagem. Eu pediria para vocês que digitassem a sua impressão do que você está vendo nessa imagem. Que informação você consegue ver nessa imagem? Por gentileza, digitem mesmo. O que você consegue ver nessa imagem? Um velhinho? Perfeito, perfeito. Essa foi a minha visão também. Um sábio, fantástico. Isso, é isso aí, Edna. Um senhor de lado, um velho, sábio, um ser humano. Impressionante, né? Idoso, um ancião. Observem que por uma imagem, quantas Papai Noel, fantástico. Aliás, outro dia, outra oportunidade, eu conto um pouco de Papai Noel. Eu adoro ser Papai Noel, mas isso fica para outra ocasião. Mas é engraçado como é que a gente consegue ver, né, que por uma única imagem, quantas percepções diferentes a gente tem dessa imagem. Não, melhor da noite eu também digo. Mas enfim, a gente olha para uma imagem e como nós somos indivíduos, e a palavra indivíduo quer dizer exatamente essa coisa da individualidade. Cada um de nós tem uma percepção diferente, não é? E o que acontece agora se a gente colocar essa imagem um pouquinho maior? Vamos agora ampliá-la. O que vocês estão vendo agora? Fantástico, cavalo, olha, e sim, só o cavalo que vocês estão vendo além do velhinho? Um homem em um cavalo, legal, Lu. Que mais? Quem mais? Vamos lá. Opa, um sombreiro, olha, isso. Uma mulher deitada no riacho. Uma mensagem. Fantástico, fantástico. Uma sombra, olha, quanta coisa, né? Quantas possibilidades aí. E agora fazer uma pergunta. Vocês conseguem ver nitidamente aquele mesmo velhinho, um rio, sensacional, aquele mesmo velhinho
que era visto antes. É fácil, a gente consegue ver ele facilmente ou está se tornando difícil agora enxergar ele com a mesma facilidade? É mais difícil, né? É interessante, né? E é basicamente sobre essa ótica, é sobre essa característica de que cada um tem uma percepção diferente que nós vamos estar falando hoje à noite. Eu vou apresentar a minha visão, a minha percepção. Eu não quero dizer com isso que não existam outras, eu invalidar outras, mas é a maneira que eu consigo enxergar. E a maneira que eu fiz com relação ao marketing de rede foi buscar decodificar os elementos para poder analisar cada pedaço, cada componente e tentar me situar em relação ao marketing de rede. E é sobre essa viagem que a gente vai estar falando, tá bem? Bom, o que é? O que é o Liberte-se com Brio e Coração? É um método de trabalho baseado numa filosofia aplicada com coração ao marketing de rede. E que filosofia é? A filosofia que a gente trabalha é o que a gente chama de pensamento brio. Né? Quer dizer, dentro dessa metodologia, a gente usou o nome para simbolizá-la, que é brio. E o que quer dizer brio? É exatamente esse sentimento de orgulho que a gente tem sobre a nossa própria dignidade, honradez, valentia. É o sentimento de orgulho mesmo. Né? A gente tem o orgulho de por ser brasileiro, então é patriotismo. Nesse caso, é o orgulho de ser digno. Isso quer dizer brio. Bom, para definir coração, eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas nesse caso, eu gostaria de definir como sendo algo que pulsa do teu lado esquerdo do peito. E que tem vida, mais do que isso, que lhe dá a vida. Coração, para eu não parecer piegas, eu escolhi essa palavra para não usar a palavra amor. Mas o que eu quero dizer com isso é que é amor. Bom, marketing de rede. E para definir marketing de rede, acho que a forma mais sucinta que a gente pode dizer seria que é um canal de distribuição. Alguém não concorda do que marketing de rede seja um canal de distribuição? Por gentileza, põe 0, porque isso aqui é fundamental para a gente avançar. Então vamos lá. Olha como é que a gente consegue dar uma decodificada. Olha, se eu parecer um pouco didático demais, me perdoem, mas se eu não conduzir didaticamente dessa maneira, nós não vamos conseguir embarcar na viagem que eu estou propondo para vocês, que eu avisei desde o início. Então, um pouco de paciência em relação a isso, mas vocês vão entender a razão de eu ter que fazer essa decodificação. É rápido. Marketing. Se a gente for analisar a palavra do inglês, né, que é oriunda do inglês, significa fazendo o mercado. Mas se a gente for ouvir Kotler, que é o papa do marketing, é referência obrigatória para qualquer estudioso de marketing, marketing quer dizer satisfazer o cliente. E network? Bom, network quer dizer rede de trabalho. Né? Então, só que a gente tem a rede de trabalho de computadores, que é a internet. Mas no nosso caso, nós estamos falando de rede de trabalho de pessoas. Agora vem a pergunta. Quem são essas pessoas e quem são esses clientes? Deixa eu se perguntar, porque isso é o nosso público-alvo. E se a gente pensar no início de qualquer atividade, no empreendedor de marketing multinível, no início, essas pessoas e clientes são geralmente as pessoas do nosso círculo de relacionamentos. Amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, enfim, todas essas pessoas com quem a gente tem algum tipo de vínculo. Mas se eu tivesse que resumir essa frase que define quem são essas pessoas e clientes, eu diria o seguinte: essas pessoas são pessoas queridas. Vocês concordam comigo? Elas são pessoas queridas. E pelo fato delas serem... Obrigado. Qualquer pessoa, eu agradeço muito a participação de vocês e interação, porque eu me sinto um pouco sozinho, porque eu não estou no auditório, que eu não vejo vocês, eu não sei a reação que vocês estão tendo para os meus pensamentos, e eu fico muito feliz de contar com a interação de vocês. Tá joia? Então, isso nos leva para uma outra questão. Se são pessoas queridas, isso vira o nosso porquê. Ora, se são pessoas queridas, eu apenas vou recodificar numa outra linguagem. Marketing de rede é um canal de distribuição, todo mundo concordou com isso, que visa movimentar produtos e serviços. Do contrário, seria uma pirâmide. Satisfazendo o cliente. Opa! Clientes não. Né? Pessoas queridas. Através de uma rede de trabalho de pessoas. Que eu só acrescentei queridas. Vamos rever? Marketing de rede é um canal de distribuição que visa movimentar produtos e serviços, satisfazendo pessoas queridas através de uma rede de trabalho de pessoas queridas. Daí o coração. Gente, nós estamos falando de pessoas queridas. E por algum motivo, por alguma dificuldade, ou por alguma casualidade, ou por alguma
característica do nosso negócio, a gente não está sabendo lidar com pessoas queridas. Vocês concordariam comigo que um dos maiores problemas que nós temos no nosso trabalho é a rejeição de amigos? São pessoas eventualmente chateadas e magoadas com a gente, que não nos atendem, e que aí começa a haver uma bilateralidade de pessoas mais chateadas e aborrecidas. Vocês concordam comigo que isso é um problema da indústria? Alguém discorda que isso seja um problema que todos nós vivenciamos no dia a dia? Gente, nós estamos falando de pessoas queridas. Então a única coisa que eu me preocupei foi decodificar, transformar a palavra marketing de rede para essa definição. E basicamente, dentro desse pensamento, é que nasce o pensamento brio. Nós estamos falando de pessoas queridas. E aonde a gente atua? Que ambiente que a gente atua? Junto a pessoas queridas. É exatamente nas nossas casas. É na escola, no emprego, junto com amigos, clubes e vizinhanças. A gente está lidando com pessoas queridas no nosso ambiente de convívio. Eu não disse que a gente já definiu onde? Vamos para mais. Quando e como? Agora realmente a gente vai começar a definir todas as coisas relativas a esse projeto. Dá uma olhada para essas duas gaivotas. Infelizmente, se a gente estivesse aqui no meu computador, vocês iam ver a gaivota da direita abrindo e fechando a boca, assim, pau, 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 constantemente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pergunta que vale 1 milhão. Qual das duas gaivotas, na tua opinião, que faz marketing de rede? 0 para a esquerda, 1 para a direita. Não é verdade? É isso? O que acontece? Olha a atitude da gaivota da esquerda. Eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ela está ali, ela não abandonou, ela está junto da pessoa, ela gosta da pessoa, no caso da ave, né? Não se distanciou, não bateu asa, não voou, mas ela está com aquele olhar perdido, que está olhando para o horizonte. Será que realmente ela está ouvindo, está interessada no que a ave 2 está falando? E exatamente pelo quando e pelo como que a gente atua no marketing de rede é que nós causamos os nossos principais problemas. E abordando esses problemas é que eu vou apresentar para vocês uma solução. Porque se a gente tem um problema, não basta apontar o problema. A gente tem que procurar uma solução. Não é verdade? Então não seria correto da minha parte vir aqui apresentar um problema. O problema nós conhecemos. Então vamos ver a solução para isso. Ok? Bom, mas temos que entender que a gente, quando entra no marketing de rede, nos é ensinado a usar uma ferramenta. Essa ferramenta que nos ensinam é basicamente uma peneira, não é isso? Eles dizem assim, mais ou menos a história é assim. Olha, você entra e você vai usar essa metodologia aqui, tem 8 passinhos aqui para você trabalhar. Nós vamos te dar uma peneira, tá bom? A sua função você é um garimpador de diamantes. Ok? Seu papel é encontrar diamantes. Então, o que você tem que fazer? Você vai contactar as pessoas que você conhece, tá certo? Que a gente já viu que são pessoas queridas, ok? E vá em busca dessas pessoas e encontre seus diamantes. Não se preocupe com não. Vá em busca do sim. O seu sim é o teu diamante. Você vai encontrar. Alguém discorda que é assim que é ensinado? Por gentileza, se discordar, coloca 0. Se concordar que é assim que é ensinado,